Uma boa noite a todos, os nossos amigos que estão aqui presentes, os amigos que estão nos seus lares também e os desencarnados também. Porque é muito interessante que nós nos dizemos espíritas e muitas das vezes a gente se esquece que esse mundo não é dos encarnados e que esse mundo também não é dos desencarnados. Que este mundo, na verdade, é dos espíritos, estejam eles encarnados ou desencarnados. E não foi por outro motivo que nosso irmão Allan Kardec, quando ele denomina a doutrina, ou essa doutrina que nós abraçamos, ele a denomina como a doutrina dos espíritos. Olha que interessante, Ou seja, de todos os espíritos. E então, sendo assim, é sempre muito importante que nós rendamos homenagem, rendamos lembrança desses irmãos que, embora nos bastidores da nossa vida, fazem parte da nossa vida, no nosso dia a dia, estão aprendendo conosco, nós estamos aprendendo com eles, se felicitam com as nossas vitórias, às vezes se entristecem com as nossas derrotas, mas se veem todos eles como espíritos na sua e na nossa caminhada evolutiva. Então sejam todos muito bem-vindos e antes de nós iniciarmos, vamos fazer a nossa prece de abertura. Então nós convidamos a todos aqueles que estão aqui presentes e aqueles que estão nos seus lares também, nesse momento possam elevar o seu pensamento a Deus, através de Jesus, nosso mestre amigo, nosso grande irmão, aquele que nos foi oferecido para que seja o nosso modelo, o nosso guia, o mestre desta humanidade. E aqui nos fazemos presentes na vossa presença, Senhor, e rogamos que em nome de Jesus, amado Pai, abençoe-nos a oportunidade do servir, do aprender, e que juntos possamos ter a serenidade de espírito, a harmonia da mente, para que em espírito e verdade nós possamos ter um bom aproveitamento daquilo que o Senhor nos envia como oportunidade de crescimento espiritual. E assim confiantes, é que em nome de Jesus, humildemente todos nós, encarnados e desencarnados, pedimos a permissão, a vossa permissão, para podermos dar por início a nossa reunião evangélica em nossa casa espírita. Que assim seja. Pois bem, meus amigos, nós falávamos há pouco exatamente sobre essa questão de que o mundo não é só dos encarnados e nem o mundo é só dos desencarnados. O mundo é de todos os espíritos. É uma criação de Deus que oportuniza para todos nós a vivência nesses planos. A Terra é apenas mais um dos muitos planos, que se nós imaginarmos uma escada, nós iremos encontrar em cada degrau estágios sucessivos que nos levam à perfeição. E em cada um desses estágios nós temos condições diferentes, condições diferenciadas, em que às vezes somos mais felizes, às vezes ainda não tanto, às vezes mais infelizes, E é de se esperar que na base desta escada nós tenhamos vivências em planos ainda com mais dificuldades, em planos que nós denominaremos como de provas e expiações, para nos valer de uma terminologia espírita, onde na verdade o mal ainda predomina em relação ao bem.
Mas isso é apenas um estágio. Dia chegará em que o bem preponderará em relação ao mal. E nós faremos parte dessas vivências, nesses estágios que nos conduzem à perfeição. É por isso que nós dizemos que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Ninguém foi criado melhor, com mais condições ou com menos condições. Deus nos criou absolutamente iguais. O que nos diferencia? Como nós aproveitamos as oportunidades que são oferecidas para nós. É do aproveitamento, do bom aproveitamento destas oportunidades, que nós vamos crescendo, vamos evoluindo mais rapidamente, com mais velocidade, mas sempre respeitando os estágios necessários para todos nós. E quando nós falamos estágios necessários, são os estágios que nos igualam. Então, aquele ditado que às vezes a gente utiliza, mas nem sempre a gente entende muito bem, que a natureza não dá saltos. E a nossa evolução espiritual também não dá saltos. Nós temos necessariamente determinados estágios, né, para que todos nós possamos, quando chegarmos lá no final da jornada, quando formos espíritos puros e espíritos perfeitos, ninguém irá olhar para trás e verificar que pulou degraus. Não, todos nós passamos pelos mesmos degraus. E por que nós estamos falando isso, né? Nós estamos falando isso porque nós vivemos num planeta Terra, nosso planeta mãe. Não porque nós tenhamos sido criados aqui, mas porque é o planeta que nos acolheu, simbolicamente nos seus braços, e onde todos nós estamos fazendo, né, a nossa jornada, parte da nossa jornada em busca da perfeição. E nos planos de provas e expiações, como ainda é o planeta Terra, nós ainda temos mais dificuldades, é natural nós termos mais sofrimentos. Sofrimentos de que ordem? Meus amigos e irmãos, sofrimentos de todas as ordens. Sofrimentos de todas as ordens. Sofrimentos que por vezes são consequências de escolhas erradas que nós fazemos no nosso próprio presente. E às vezes são sofrimentos que são decorrentes de escolhas equivocadas que nós fizemos no nosso passado. E às vezes são sofrimentos que não se reportam a nada de errado que nós fizemos, mas que são provas para que nós possamos testemunhar o quanto que de fato nós já aprendemos e apreendemos de todas as lições da vida. É isso que nós queremos dizer, que a Terra é um planeta de provas e expiações. As expiações, nós nos relacionamos com as expiações diante dos erros, dos equívocos que nós cometemos na nossa vida presente ou que nós cometemos na nossa vida passada ou nas nossas vidas passadas. Porque como nós acolhemos, compreendemos e entendemos a reencarnação, e que nós comungamos de um entendimento, somos reencarnacionistas, acreditamos que esta não é a nossa primeira vivência na Terra, e talvez não será a última. Já tivemos incontáveis outras no nosso passado. Em todas elas nós tivemos experiências, vivências, e tudo aquilo que nós fizemos de bom e de ruim ficam impressos em nós. E para nos valermos de uma frase que um espírito se utilizou quando conversávamos com ele há muito pouco tempo atrás, ele dizia que é muito importante, que a gente nunca se esqueça que nós temos as heranças
de sofrimentos do nosso passado. Todos nós temos as heranças dos sofrimentos que nós trazemos do nosso passado, mas que nós jamais esqueçamos, jamais, que nós somos herdeiros da divindade. Olha que frase linda. A gente nunca se esqueça disto, que nós somos herdeiros da divindade. Nós somos filhos de Deus. E Deus nos provê com tudo aquilo que nós precisamos e nós necessitamos para sermos de fato felizes. E se não somos hoje tão felizes como nós gostaríamos, certamente não seremos mais à frente. Então, quando nós compreendemos a Terra desta forma, que ainda é um planeta em que nós convivemos com as adversidades, né, com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente não gosta, né, e muitas das vezes sofremos com aquilo que nós não gostamos, né, porque a gente acha que aquilo é um mal, né? Nós sofremos quando nós adoentamos, porque a gente acha, né, que a doença é um mal, né? Nós sofremos quando nós perdemos algo, né? Eu sempre dou o exemplo, né, que nós sofremos quando a gente perde a hora de embarcar num avião, né? A gente perde a hora de embarcar num trem, a gente perde a hora de embarcar num ônibus, né? E a gente sofre, a gente reclama, a gente blasfema, a gente nem lembra que Deus existe. Depois a gente fica sabendo que o avião caiu, que o trem descarrilhou, que o ônibus bateu e que todos que estavam ali desencarnaram. Então, naquilo que muitas das vezes a gente está vendo um grande mal, naquilo nós estamos tendo uma grande oportunidade. Às vezes, testando a nossa resiliência. A nossa resiliência diante daquilo, nós não podemos mudar. Mas que nem por isto é um mal na nossa vida. São as provas. Mas às vezes são expiações. Essa é a diferença de provas e expiações. As provas não se reportam necessariamente a algo de errado que nós tenhamos feito. A prova, às vezes, é apenas um teste para avaliar se nós já estamos efetivamente capazes, se nós já estamos efetivamente em condições de subirmos mais um degrau. As expiações são as vivências necessárias para que a gente possa saldar as nossas dívidas do passado. A Terra ainda é assim. Então, muitas das vezes, hoje, quando nós ouvimos as pessoas em todos os quadrantes da Terra reclamando do que é a Terra, de que nada dá certo, que ninguém é bom, que só tem fome, só tem miséria, só tem guerra, só tem... Veja, gente, nós só estamos olhando o lado mal. A gente só está olhando aquilo que não deu certo. Mas será que se nós fizermos um pequenino esforço, será que nós não vamos encontrar nada que deu certo? Será que se nós fizermos um mínimo esforço, nós não iremos encontrar que depois das piores tempestades que nós possamos imaginar, o sol raia novamente? Será que se nós não fizermos um mínimo esforço, nós não iremos pensar assim, que depois da pior seca que nós possamos imaginar, a chuva cai novamente, enche os rios, e nunca nos faltou esse dom precioso para saciar a nossa sede? Será que se nós
fizermos um mínimo esforço, nós não iremos reconhecer que o alimento nunca faltou e que se eventualmente falta num lugar, sobra em outro. E que aí nesse caso não é um problema de falta, mas uma descompensação, aonde o que sobra de um, às vezes não é repartido e compartilhado com o outro. Então vejam, gente, quantas coisas que se nós pararmos para observar. Ah, Edson, mas as doenças são diferentes. A doença faz a gente sofrer, mas a doença também faz a gente sair melhor. Gente, quantos casos que a literatura médica ou a literatura psicológica trata de irmãos que passaram por fenômenos de quase morte, alguns dados como mortos, mas que ressuscitaram da mesma forma como Jesus manda abrir a porta do sepulcro de Lázaro e diz aos seus que Lázaro apenas dorme, que ele não estava morto. Quantos casos que irmãos dados já quase como mortos, absolutamente desesperançados, e que quando voltaram, eram outra pessoa. A experiência foi tão intensa para ele, embora muitas das vezes ele não tenha nem a lembrança do que aconteceu, mas ele não é mais a mesma pessoa. E assim nós iremos encontrar incontáveis outros casos. Então nós estamos dizendo isso, que no sentido de realçar que se a Terra tem muitos problemas, gente, os problemas não são da Terra, são da humanidade, são dos homens, são nossos. Mas pensemos da seguinte forma: a gente acredita mesmo em Deus? A gente acredita mesmo em Deus? Ou será que a gente fala como um protocolo socialmente desejável, não é? O que você é? Você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. Você acredita? Acredito. Mas a pergunta é: você acredita mesmo em Deus? Porque é interessante, porque às vezes quando a gente para pensar, né, se realmente a gente acredita mesmo em Deus, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: a gente acredita mesmo em Deus quando tudo dá certo? Ou a gente acredita mesmo em Deus quando as coisas dão errado? Porque se a gente acredita mesmo em Deus, diante de quaisquer tempestades que possam cair sobre nós, onde tudo pareça conspirar contra nós, a grande pergunta é: você continua acreditando mesmo em Deus? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer. E sabe por quê, gente? Porque se Deus, que é nosso Pai e que nos ama infinitamente, nos provê de tudo aquilo que nós necessitamos, que dá aquilo que a gente muitas vezes não pede, e não dá muitas vezes aquilo que a gente pede, parece que Deus conspira contra nós, não é, gente? Porque o que eu peço Ele não me dá, e o que Ele me dá eu não peço. Mas nada nos falta.
Então isso é para que a gente pense que se a Terra é o que é, se as dificuldades estão aí, não é um mal desnecessário, é um mal necessário. Às vezes a gente pensa que a gente só aprende com o que dá certo. A gente aprende muito mais com o que não dá. A gente pensa que a gente só aprende com aquilo que nos felicita. Mas a gente aprende muito mais com aquilo que não nos felicita. Porque se nós um dia queremos ser espíritos perfeitos, a grande pergunta é: o espírito perfeito, ele se caracteriza na perfeição por ter passado por todas as experiências positivas e negativas necessárias. É isso que caracteriza os espíritos perfeitos. Assim somos nós. Como é que nós podemos testemunhar o perdão? Para sermos espíritos perfeitos, a gente tem que exercitar o perdão, não é isso, gente? Aí a grande pergunta é: como é que eu posso exercitar o perdão? Perdoar quando todo mundo conspira a nosso favor é fácil, né, gente? O que é difícil, gente? É exercitar o perdão quando as pessoas conspiram contra nós. Como é que a gente pode exercitar a compreensão diante da falta do alimento? O que o desemprego será que nos ensina, gente? Né? Será que a gente já pensou isso? O desemprego é a pior coisa que pode nos acontecer. Depende do olhar que nós temos. Às vezes no desemprego nós podemos aprender muitas coisas. Edson, a gente passa fome. A gente não consegue pagar as contas, a gente não consegue isso. Bom, isso tudo é verdade. Mas o que será que a gente está aprendendo nessas circunstâncias? Eu tinha um velho amigo, ele dizia assim: reis do ontem, muitas vezes mendigos do hoje. Muitas vezes, no passado, nós fomos esses reis. Aqueles que viveram na opulência em que nada faltou, mas que nunca soube repartir o que tinha na opulência. É o que ele dizia: reis do ontem, muitas vezes mendigos do hoje. Isso então significa que todos aqueles que foram reis no passado vai ser mendigo nessa? Não é isso que estamos dizendo. Mas nós estamos dizendo que muitas vezes aqueles que foram reis no passado e não souberam qual a razão da riqueza nas suas mãos, e que não era apenas para saciar as suas necessidades, os seus gozos, as suas futilidades, e sim amenizar as necessidades alheias. Muitas vezes aqueles que não souberam fazer isso no passado, muitas vezes renascem em condições muito humildes. E nessas condições muito humildes, muitas vezes eles se deparam com situações em que realmente tudo parece que conspira contra ele. Mas é um acidente do percurso, gente? Não. É uma consequência do que fomos, do que fizemos, e hoje estamos apenas nos deparando com as realidades da vida, as realidades espirituais que todos nós trazemos. Então, quando nós nos perguntamos se nós realmente acreditamos em Deus, gente, se nós realmente acreditamos em Deus, nós temos que acreditar na sua justiça. Porque se eu achar que toda essa conspiração contra mim
Foi um acidente de percurso, Deus errou. Porque Ele está me dando, ou permitindo que eu passe por situações que eu não mereço. Uma vez conversando com alguns amigos, nós dizíamos o seguinte: olha, eu nunca vi um louco reconhecer a sua loucura. Vocês já viram? Não. Coisa mais difícil você achar alguém, um louco, que reconhece a sua loucura, não é? Você já viu algum orgulhoso reconhecer o seu orgulho? Você já viu algum egoísta reconhecer o seu egoísmo? Não, é a mesma coisa. Nós temos uma extrema dificuldade de reconhecer os nossos defeitos. Nós temos uma extrema dificuldade de reconhecer as nossas carências. E para nos valer de um outro ensinamento de um Espírito, ele nos dizia que todos nós temos um quesinho de enfermidade. Todos nós temos nossas enfermidades. É que às vezes a gente pensa em enfermidade, só a enfermidade da carne. Não, gente. Nós também trazemos muitas enfermidades da alma. Porque nessas incontáveis encarnações que nós tivemos, sabe-se lá o que fizemos. Mas uma coisa é certa: o maior juiz desta causa não está fora de nós, sentado num trono, de barbinha branca, com cajado na mão, esperando a gente chegar lá para dizer: vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda. Não! Esse grande juízo, sabe onde ele está? Ele está em nós mesmos. A nossa consciência não nos permite. A gente engana os outros, mas a gente não se engana. Ela não permite isso, a gente sabe, gente. Quando a gente faz alguma coisa que a gente não devia fazer, a nossa consciência está dizendo isso para nós. Sabe o que acontece nessas horas? A gente tenta achar uma justificativa. Eu sei que não devia fazer, mas eu tento achar uma justificativa porque eu estou fazendo. Mas a nossa consciência está dizendo, ó, não é Deus dentro da gente. Não é desse jeito. Aí a gente olha para a terra e a gente fala assim: que terra é essa? É a terra que nós mesmos construímos. Porque às vezes a gente fala de um jeito que parece que foi Deus que construiu a terra desse jeito e colocou a gente aqui. Não é isso que parece? Ah, a terra é um mundo de sofrimento. Deus criou um mundo de sofrimento e colocou a gente, que somos seres puros, sem máculas, e colocou a gente aqui. A gente é um infeliz. Não, gente. Deus não criou uma terra infeliz. Nós fizemos a terra um mundo infeliz. Então é o que aquele espírito dizia: nós somos herdeiros destas ações. Na doutrina espírita nós falamos que é a lei de ação e reação. A lei de causa e efeito, se quiserem usar. Mas ela está sempre presente na nossa vida. Mas hoje é chegado o momento, né, de nós que dizemos que acreditamos em Deus, que dizemos que acreditamos naquilo que Jesus deixou como evangelho, que é o maior, o melhor roteiro para todos nós. É chegado o momento de nós descermos das tribunas, nos desvestirmos daquele homem velho, assumirmos uma roupagem nova. E sabe o que significa isto? Significa nós assumirmos novas posturas, novas condutas, posturas e condutas condizentes com o evangelho de Jesus que a gente diz que acredita. Posturas e condutas condizentes com a doutrina espírita que a gente diz que segue. Essa é a hora. Para que a gente não desencarne e se veja do outro lado da vida, e aí a gente se vê na realidade nua e crua como ela é, e aí a gente chega do lado de lá e fala: mas cadê o nosso lar que disseram que eu ia para ele?
Não é aqui? Não, não é. Mas é o teu lar. Não é o nosso lar, mas é o teu lar. É o que você construiu. Porque você não teve a disposição e às vezes a coragem para assumir novas posturas. Por isso Jesus fala no seu evangelho que não se faz roupa nova com trapo velho. Então, se a gente diz que a gente acredita nesse evangelho de Jesus, e se a gente diz que a gente acredita nessa doutrina dos Espíritos, Emmanuel, nesse livrinho, Religião dos Espíritos, eu sempre faço propaganda desse livro, né, gente? Mas é porque ele é um livro muito bom, tá? É um livro psicografado pelo Espírito Emmanuel, escrito pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, para finalizar a nossa participação de hoje, eu vou ler esse trecho que tem muito a ver, né, com essa nossa fala agora no final, né? Que muitas das vezes nós não temos posturas condizentes com aquilo que a gente diz. Então, Emmanuel nos fala nessa obra sob o título Doutrina Espírita. Foi uma mensagem escrita no dia 13 de novembro de 1959. Então ele fala assim, olha, toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Toda religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno que apenas subsiste na consciência culpada. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Toda religião apregoa o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como a doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame, com o sentimento livre de compressões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida sem qualquer privilégio na justiça divina. Toda religião erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem sob outros continentes, embora nos pareçam até estranhas, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho.
porque a doutrina espírita é em si a liberalidade e o entendimento. Há quem julgue seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. Dignifica assim a doutrina espírita que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabores sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda-a, pois, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhes contas. Que Jesus nos abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, meus amigos, irmãos, encarnados e desencarnados, que aqui estamos, só podemos dizer: Senhor Jesus, louvado seja o vosso santo nome. Louvado seja esse Evangelho que é luz e consolação, esclarecimento e conforto para todos nós. Que diante das adversidades que nos visitem a cada instante da nossa vida, do desemprego, da fome, da doença, da dor, abençoado seja, Senhor, que nós possamos ter a força suficiente para dar o justo testemunho de um verdadeiro cristão, que antes de qualquer coisa compreende o amor e a sabedoria de Deus, a presidir tudo quanto necessitamos na nossa caminhada da ignorância à perfeição. Que os nossos lares possam ser iluminados nesse instante, visitados pelos benfeitores espirituais, levando o consolo e a harmonia que necessitamos. Abençoado seja, Senhor Jesus, que seja feita a vossa vontade, que é a vontade de nosso Pai Celestial. E assim, agradecidos que somos, só podemos humildemente agradecer a Deus e pedir a Ele a permissão para podermos dar por término a nossa pequena participação na nossa reunião evangélica desta Casa Espírita. Que assim seja. E assim, meus irmãos, que Jesus possa abençoar a todos, tenham um feliz retorno aos seus lares e muita paz aos amigos e irmãos que estão nos seus lares também. Uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade.